Vamos ler hoje esse texto da biografia de René Descartes por Richard Watson. Biografia muito boa, muito meticulosa. E no começo, aqui ele dá um perfil geral do que teria sido a herança de René Descartes para o mundo moderno. Depois, um pouco mais tarde no texto, ele mesmo contesta ou relativiza um pouco dessas coisas. Mas eu queria explicar para vocês que todas essas questões que vêm da discussão da herança de um filósofo, quer dizer, o que resultou, quais foram as consequências da sua filosofia para a cultura ocidental. E as questões são sempre insolúveis, né? Porque você pode ampliar tremendamente as consequências que você imagina poder ser atribuídas a um filósofo, como se ele tivesse, por assim dizer, dado à luz uma civilização inteira, com todos os seus méritos e deméritos, com todas as suas maravilhas e todos os seus horrores. E é claro que isso, evidentemente, é um exagero. E então os críticos e os defensores do filósofo procurarão, dizer, esticar ou comprimir, né, o rol dessas consequências, conforme elas pareçam, vamos dizer, mais convenientes ou menos convenientes. E essas discussões jamais têm fim. Esses problemas aparecem, e vocês vão ver que nesse texto aparecem de montão, porque, em geral, os historiadores trabalham na linha assim da filiação das ideias, que tal ideia gerou outra ideia, que gerou outra ideia, que gerou outra ideia, né? Ou seja, eles se concentram na influência positiva não no sentido valorativo, mas no sentido de eficácia, a influência efetiva que uma doutrina ou uma teoria teve sobre outra, que depois teve sobre outra, sobre outra, sobre outra, assim por diante. Então, por exemplo, poderíamos traçar, vamos dizer, uma linha que vai de Descartes até o Iluminismo, né, através, vamos dizer, da apologia da razão e da contestação da autoridade tradicional. Por sua vez, o Iluminismo já era uma série de tendências revolucionárias entre o fim do século XVIII e a metade do século XIX, e assim por diante. Essas linhas, elas são sempre rastreáveis de alguma maneira, mas o filósofo morto já não está mais lá para você poder perguntar para ele se as consequências que tiraram do pensamento dele eram desejadas ou indesejadas, eram previstas ou imprevistas. Então surge um problema, vamos dizer, de responsabilidade moral um pouco deslocado. O indivíduo, até que ponto o indivíduo é responsável pelas consequências que outros tiraram do seu pensamento, uns alegando-se seus continuadores e outros de maneira mais ou menos inconsciente ou nebulosa. Esses problemas são todos sempre muito difíceis de resolver. Tá certo? Tudo que você disser de um lado, sempre que eu leio essas coisas, assim, tudo que diz de um lado me parece certo, o que diz do outro também me parece certo. Então, desde muitos anos eu tenho pensado qual seria uma solução para esse problema. E, em parte, a solução que eu encontrei eu apliquei no livro do Maquiavel. E a minha ideia ali foi justamente fazer abstração de todas as consequências que tiraram do Maquiavel no século seguinte e reduzir o Maquiavel não, vamos dizer, ao seu pensamento originário e autêntico. Eu não tenho a presunção de conhecer o pensamento originário e autêntico de um pensador. Portanto, não digo que Maquiavel pensava, mas o Maquiavel sabia. Isto é muito importante. Então eu uso aí a noção de horizonte de consciência. O horizonte de consciência é até onde um sujeito enxerga e a partir de onde ele não enxerga mais. É muito fácil você perceber, às vezes, o que o indivíduo não está enxergando. Por exemplo, quando um filósofo altamente capacitado, como Descartes ou Hegel, né, ele se contradiz de uma maneira muito flagrante, é porque algo lhe escapou ou porque ele está mentindo. Quer dizer, há algo escondido.
Pode estar escondido para nós, apenas para nós, ou pode estar escondido apenas para ele. Tá certo? Quando o sujeito nega uma informação que lhe era acessível, que estava na mão dele, tá certo? Então nós sabemos que ou ele esqueceu, ou ele está mentindo. Então, eu não tentei recompor o que fosse o pensamento originário de Maquiavel, mas o que fosse o horizonte de consciência de Maquiavel, quer dizer, o que ele sabia e o que ele não sabia. E mais ou menos a mesma técnica eu estou aplicando aqui no Descartes. Então, neste sentido, a influência positiva, nota bem que eu não estou usando positivo no sentido valorativo, estou usando o sentido científico da palavra, quer dizer, no sentido de efetivo, quer dizer, uma coisa que aconteceu realmente. Né, como se usa a expressão direito positivo. Né, quer dizer, o direito positivo é o direito que está escrito mesmo na lei, que já está lá promulgado e que está em vigência. Então, quer dizer, a influência positiva no filósofo pode ser interpretada de muitas maneiras e pode dar pano para manga eternamente. Então, por exemplo, sobretudo se você levantar o problema do ponto de vista moral, quer dizer, o filósofo foi responsável por tais ou quais malefícios que se praticaram, né, em nome ou em função das suas doutrinas, né, aí a argumentação é sempre válida de parte a parte, tá certo? Porque a culpa pressupõe um sujeito agente. Né? O indivíduo que age indiretamente através das suas obras, tá certo? Ele não é mais um sujeito agente. As suas obras se tornam ocasião, não é isso? E instrumento da ação do terceiro. Então a imputação da responsabilidade moral é um negócio altamente complexo e, a meu ver, inútil na maior parte dos casos, tá certo? Mesmo porque, se chegarmos à conclusão de que Descartes, ou Hegel, ou Karl Marx, ou Maquiavel são monstros que trouxeram malefícios para a humanidade, como poderemos puni-los? Eles não estão mais aí. Quer dizer, a questão foi transferida para o tribunal divino, tá certo? E já não é mais da nossa alçada. Então, essas questões elas têm mais uma importância ideológica do que uma importância filosófica mesmo. Mas existe um ponto onde a influência de um autor ela é nítida e inegável. E isso está justamente não naquilo que ele afirmou, não naquilo que ele ensinou, não naquilo que ele acreditava, mas aquilo que através dele se tornou invisível. Ou seja, naquilo que está ausente na sua filosofia, embora, pela lógica interna dessa filosofia, devesse estar presente lá. Então, eu me refiro ou àqueles pontos que são pontos cegos no horizonte de consciência do filósofo, ou àqueles pontos onde houve uma ocultação premeditada. Aquilo que um filósofo diz, que ele colocou, por isso que eu uso a palavra positivo. Positivo vem de pôr, de colocar. Aquilo que o filósofo colocou, tá certo? Pode ter consequências multilaterais. A consequência pode ir para um lado, pode ir para o outro, tá certo? Ela pode crescer, pode diminuir. Mas, se ele foi realmente influente, aquilo que através dele se tornou invisível, fica invisível por muito tempo. Ou seja, se os debates se concentram, se existe a filosofia do sujeito, se torna um polo de atração, e dizer, as discussões começam a se articular em torno daquela filosofia, nunca acontece só com uma filosofia, duas ou três, são duas ou três ou quatro, né? Mas se a filosofia é um dos polos em torno dos quais se articula a discussão pública, então o que está radicalmente ausente daquela filosofia desaparece do horizonte de visão coletiva. Então por isso que eu digo, se a influência positiva do filósofo é um negócio problemático e meio esquivo, a influência negativa, também não negativa no sentido moral, mas negativa no sentido de excluir, tá certo? Ela é muito mais facilmente identificável. Então, se nós acompanhamos o fio das discussões que ocorreram em torno da filosofia de Descartes, e note bem que eu não pretendo conhecê-lo inteiro, é muito mais fácil acompanhar as discussões em torno de Maquiavel do que em torno de Descartes.
Quer dizer, o horizonte de debate em torno de Maquiavel é muito mais limitado. Descartes, então, Descartes não é possível, porque são bibliotecas inteiras. Então, é como Aristóteles, né? Quando eu escrevi o livro de Aristóteles, eu coloquei ali alguns marcos na evolução dos estudos aristotélicos, mas entre um marco e outro se intercalam milhares de livros, né? Então, no caso de Descartes também existem certos livros que são marcos, né? Então eu li esses livros, mas ficou faltando um montão. Mas, por esses livros essenciais, nós notamos então quais foram os temas que foram desaparecendo do universo filosófico e, portanto, do universo cultural, em função da influência e do papel que aquela filosofia teve. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente poderia falar de um inconsciente filosófico. E é por isso que o método para estudar essas coisas é, em grande parte, um método psicológico. Quer dizer, se eu quero entender um indivíduo, não apenas dizer, na expressão formal do seu pensamento, eu quero entender não apenas uma doutrina, mas eu quero entender uma mente humana, eu quero fazer do filósofo uma espécie de interlocutor, tá certo? Eu quero ter diante de mim aquilo que o Unamuno chamava o homem de carne e osso. Eu quero saber o que o sujeito pensava, o que ele acreditava mesmo. Então, o problema do horizonte de consciência ele se coloca automaticamente, tá certo? Então, é claro que as limitações do horizonte de consciência de um pensador de 3 ou 4 séculos atrás não fazem parte da sua obra publicada. É justamente aquilo que não está na obra, tá certo? Mas, aí nós temos que fazer uma distinção, que os escolásticos faziam, entre o que é a nesciência e o que é a ignorância. A nesciência é você não saber alguma coisa. A ignorância é você não saber alguma coisa que você deveria saber. Tá certo? Então, nós temos que sair em busca dos pontos de ignorância do filósofo. Ou seja, aquilo que ele não viu, embora estivesse na frente dele, e embora, pela lógica do seu pensamento, ele devesse ver. Tá certo? Então, nós temos que tomar cada filosofia como se fosse um projeto que o indivíduo enuncia e que ele tenta construir de alguma maneira. Então, tomamos o seu projeto como medida de aferição daquilo que ele fez. E, se no curso da transformação do projeto em obra, então, houve lacunas que não se explicam pela lógica interna do processo, tá certo? E também não se explicam por circunstâncias biográficas fortuitas, por exemplo, sei lá, o sujeito ficou doente, não pôde completar um pedaço da obra, tá certo? Então nós temos que fazer a hipótese da ignorância, né? Que pode ser, vamos dizer, uma ignorância espontânea, ou seja, algo que o indivíduo realmente não viu, ou uma ignorância premeditada, quer dizer, algo onde houve uma ocultação ou uma mentira. Não é isso? Então, isso quer dizer que o método que eu uso é exatamente o contrário do que o Richard Watson está usando aqui e ao contrário do método que geralmente se usa para esse tipo de coisas. Né? É normal, então, você dizer que um filósofo tal foi pai ou avô de tal ou qual corrente de pensamento que apareceu depois. Então, não é nisso que eu estou interessado. Eu estou interessado em saber qual é o limite do horizonte de consciência do indivíduo. Quer dizer, até onde ele enxergava e onde ele para. Tá certo? Claro que todo horizonte de consciência humana é limitado, tá certo? Mas, como eu não estou falando da nesciência e sim da ignorância, eu me refiro àqueles pontos que o indivíduo ignora, mas não poderia ignorar. Quer dizer, pela lógica do projeto dele, ele teria que conhecer aquilo para fazer aquilo que ele diz que vai fazer. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu examinei, não li a obra inteira de Kant, mas eu li um bocado, né, eu não vi nenhum sinal de que ele se examinasse a si próprio como objeto do conhecimento, só como sujeito, né? Do mesmo modo que o Descartes, mas em Kant isso é mais pronunciado ainda. Tá certo? Então, falou, mas se você quer fazer um estudo sobre
as formas a priori que determinam o quadro da sua percepção do mundo, você está supondo que este quadro é mais ou menos o mesmo em todos os seres humanos. Então, portanto, que aquilo não funciona só em você, não funciona só quando você vê uma coisa, que quer dizer que o universo em torno só nos dá estimulações caóticas e que é a nossa mente que organiza aquilo num quadro. Tá certo? Então, bom, eu suponho que ele está dizendo que isso não se passa assim somente nele, mas também se passa em mim. Então, portanto, deveria se passar exatamente igual no indivíduo que estivesse vendo o próprio Kant. Né? Ou seja, a figura que o corpo de Immanuel Kant transmite para o seu visitante é apenas um conjunto de estimulações caóticas a qual aquele indivíduo visitante dá uma forma através dos esquemas a priorísticos da sua mente. Se o Kant perguntasse isso, qual é a possibilidade de que eu, Immanuel Kant, seja apenas uma forma caótica que a mente do outro organiza? Se ele tivesse feito essa pergunta uma única vez, a filosofia dele não poderia ser realizada do jeito que foi, ele teria que mudar o curso dela. Então, quer dizer, é uma pergunta faltante que não pode faltar. Se ele estivesse fazendo apenas, vamos dizer, uma análise autobiográfica, dizendo, olha, a minha mente funciona assim, a de vocês eu não sei. Mas ele está supondo que a mente de todos os seres humanos funciona igual. Aliás, ele diz exatamente isso, quer dizer que nós não podemos falar de realidade do conhecimento humano, mas podemos falar de validade. E a validade é assegurada porque as formas a priori são as mesmas em todos os seres humanos. Então, se ele mesmo introduz esse princípio de validade, então esse princípio tem que ser válido não só para ele, quando não pode estar em operação só no instante em que ele enxerga o mundo, mas no instante em que alguém o enxerga. Não é isso? E, no entanto, foi só no século XX, né, passado, acho que um século e meio depois de Kant, das obras principais, no século e meio, mas uns 130, 120, 130 anos depois, que um filósofo chamado Nikolai Hartmann lembrou que existia um a priori, não somente do sujeito, mas existe um a priori do objeto também. O que não é uma crítica completa, né? Mas já é alguma coisa. Então, por que esta pergunta, que é tão óbvia e tão necessária dentro do projeto do próprio Kant, demorou tanto tempo para aparecer? E por que o próprio Kant não fez essa pergunta? Então, o fato de ele não ter feito e de a sua filosofia ter se tornado tão influente significa que esta pergunta foi empurrada para baixo do tapete durante 130 anos. Então, isto aí não é uma coisa que dependa da minha interpretação, né? Eu não estou dizendo assim, não, Kant exerceu tal influência, convenceu tal pessoa de tal coisa, e isso gerou um tal movimento cultural, um movimento científico, um movimento político, religioso, etc. Não, eu não estou no campo da interpretação de influências positivas, né, que depende, vamos dizer, da subjetividade do freguês. Tá certo? Por quê? Se um filósofo influencia o outro, você jamais pode considerar que o segundo foi apenas uma vítima inerme nas mãos do primeiro. Ele também é um centro-agente. Tá certo? Então, nunca há uma influência linear. Nunca, assim, um filósofo desencadeia uma sequência de causas que vai seguindo mecanicamente, tá certo? Até gerar situações universais. A coisa realmente não é assim. Tá certo? Quer dizer, cada um dos influenciados também se influencia a si próprio, também tem uma certa autonomia. Tá certo? Então, a dose de autoria e de mérito ou de responsabilidade de cada um é sempre bastante relativa. Mas neste ponto que eu estou falando, aí é um fato histórico constatável objetivamente. Quer dizer, o indivíduo lançou certa teoria, e a teoria fazia parte de uma certa constelação, vamos dizer, de ideias, de hipóteses, de sugestões, de argumentos, e ficou faltando um pedaço. E a gente pode constatar historicamente que nas discussões que se sucederam, o mesmo pedaço continuou faltando durante X tempo. Então, eu acredito que embora o outro método também seja necessário, quer dizer, você tem que saber qual é a influência positiva que os filósofos desencadearam e quais foram as consequências históricas. Claro, mas nós não estamos no reino da imprecisão. Mas nós podemos limitar essa imprecisão
complementando este método, que já é tradicional, com este outro que eu estou falando, que é o método do horizonte de consciência e o método, portanto, vamos dizer, do recorte, do perfil da ignorância. Estão entendendo? Então, é claro que os ensaios que eu fiz para aplicar esse método ainda são muito rudimentares, né? Mas, por exemplo, ali no Maquiavel, você vê que a confusão da mente do Maquiavel exerceu muito mais influência na discussão política subsequente do que qualquer das ideias do Maquiavel em particular. O simples fato de que, decorridos 4 a 5 séculos da morte do sujeito, né, os seus discípulos, os seus detratores ainda não tenham, vamos dizer, firmado um consenso quanto a certas ideias elementares do filósofo, tá certo? Mostra que nesse setor do conhecimento humano, que é a filosofia política, reina uma confusão idêntica à confusão do Maquiavel. Vocês vejam, durante o século XX, né, nós observamos facções em conflito, das quais uma demoniza de tal maneira o líder e mentor da outra, demoniza na mesma proporção em que o outro lado santifica. Né? Quando você vê hoje aqueles documentários e você vendo a população russa entusiasmadíssima com Stalin, tá certo? E chorando toneladas de lágrimas quando o homem morreu, tá certo? E do outro lado você vê o horror que ele suscitava em outros lugares, e você não vê fenômeno parecido em nenhuma época anterior da história humana. Quer dizer, esse fenômeno que nós podemos, grosso modo, chamar fanatismo, quer dizer, a adesão ou repulsa extrema, tá certo? A um líder, a uma ideia, tá certo? Sobretudo a pessoa de um líder, né? Como vamos comparar, por exemplo, o entusiasmo que a população alemã sentia por Adolf Hitler, que é um negócio altamente documentado, com o horror que ele suscitava em outros lugares. Eu digo, peraí, mas são seres humanos dos dois lados? Como é que eles podem, como é que a realidade pode parecer assim tão invertida? Não é isso? Então, você vê, isso nunca aconteceu em épocas anteriores. Se você tomar, por exemplo, tome as cruzadas, uma guerra de religião, tá certo? E é claro que havia ódio de parte a parte, tá certo? Mas não havia esta impossibilidade de diálogo que houve no século XX entre ideologias opostas. Então isso quer dizer que eles estavam em desacordo sobre muitas coisas, mas eles sabiam sobre o que estavam em desacordo, e sempre era possível fazer uma comparação e haver, vamos dizer, um esforço de persuasão racional. Quando Santo Tomás de Aquino, por exemplo, escreve a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, ele escreve a primeira para os cristãos e a segunda ele escreve para os judeus e muçulmanos, que não compartilham com os cristãos a aceitação dos dogmas da fé. Então ali ele sabe que ele tem que argumentar apenas na base da razão natural. Então isso quer dizer que era possível um diálogo na base da razão natural entre um católico e um muçulmano, tá certo? Em plena época de guerra de religião. Do mesmo modo, quando vemos as polêmicas, né, entre católicos e protestantes mais tarde, toda a discussão tem uma base comum, eles estão baseados no mesmo evangelho, afinal de contas, né? E tem um monte de elementos que são da tradição católica que foram também incorporados pelo protestantismo. Então, eles não são incomunicáveis. Você não pode dizer assim que o protestante está vivendo num mundo e o católico está vivendo num outro mundo completamente diferente. Não, eles estão brigando, mas estão no mesmo mundo. Tá certo? Agora, quando nós chegamos ao século XX, o mundo que os dois grupos em conflito veem já não é o mesmo. Não há nenhuma medida comum. Você imagina se seria possível, vamos dizer, um debate de persuasão racional, digamos, entre
os nazistas e os judeus. Isso é impensável. Ou, hoje em dia nós observamos a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, entre obamistas e anti-obamistas. Parece que vivem em mundos separados. Isso quer dizer que não há um núcleo comum, sequer um núcleo, não digo um núcleo comum de princípios em torno do qual estejam divergentes, não há um núcleo comum de fatos que possam ser, aos quais se possa apelar como medida de julgamento. Quer dizer, todos os fatos em que um acredita, o outro nega completamente. Não é isso? Então, você vê, isto é uma coisa que só aconteceu no século XX. Na mesma medida em que, dentro do campo da filosofia propriamente dita, também se observa essa ruptura entre escolas filosóficas diferentes, entre as quais não é possível nenhum diálogo, porque elas não estão falando da mesma coisa. E até o que elas chamam de filosofia é uma atividade são atividades completamente diferentes. Então, é por isso que eu digo que o fenômeno, vamos dizer, da ocultação e da restrição do horizonte de consciência, ele pode ser mais facilmente identificado historicamente do que o fenômeno da influência positiva.